Olá, meus amigos e minhas amigas, Lúcio Carlos. Xandão, né? Alexandre de Moraes, aí tá ficando feia a coisa pro lado dele. Vamos entender o que está acontecendo. Agora, recentemente, alguns deputados federais do Brasil e exilados lá nos Estados Unidos foram ao Congresso dos Estados Unidos, foram chamados pelo Congresso americano e deram seus depoimentos. O Elon Musk ainda não chegou a vez dele, tá? Mas vai chegar a vez dele. E foi falado todo tipo de censura que ele cometeu e ficou ali explicitamente nos debates, os deputados norte-americanos, né, perguntando, querendo detalhes, ficou evidente que ele está fazia, né? Ele parou quando Elon Musk botou tudo no ar. Ele estava fazendo realmente coisas arbitrárias fora da lei de uma ditadura, uma censura mesmo, sem estar na lei, né, do Brasil, contra a Constituição. Ele manda o Twitter, o X, bloquear um perfil de uma pessoa sem nem dizer quem foi o juiz e o tribunal e nem dizer qual é a lei brasileira que permite isso. Uma empresa americana, como é o caso do Twitter, a sede nos Estados Unidos, não pode fazer, nos países que ela atua, ela não pode fazer coisas contra a liberdade de expressão e direitos humanos. É a legislação americana. Então, Elon Musk se viu, né, tendo que expor tudo isso, porque o Alexandre de Moraes estava passando dos limites, estava acelerado, né, nas questões dos banimentos e tudo. E aí, lá, quem foi lá? O deputado Nicolas Ferreira, mais votado do Brasil, lá de Minas Gerais, o Eduardo Bolsonaro foi, quem mais que foi? O Deltan Dallagnol foi, e alguns outros brasileiros que são de direita, têm pelas redes sociais lá dos Estados Unidos, tiveram que sair aqui do Brasil e ir para lá. Porque a tese de golpe, que Bolsonaro deu um golpe, ia dar um golpe, como eu sempre falo, ficou claro lá para os deputados americanos que não existe. Bolsonaro não fez golpe, Bolsonaro não foi para a televisão para falar de golpe, Bolsonaro não mandou o exército fazer nada, não aconteceu nada. E depois que ele saiu do governo, no dia 8 de janeiro, ele estava nos Estados Unidos, saiu, no dia 8 de janeiro, pessoas enfurecidas lá em Brasília quebraram as sedes dos três poderes. Tá errado. Agora, o Alexandre de Moraes dá 17 anos de cadeia para uma pessoa só porque quebrou a porta do gabinete dele, 17 anos de cadeia, senhoras, adultos, pessoas lá, mulheres. Isso daí foi escancarado no Congresso dos Estados Unidos e para o mundo inteiro. Inclusive, uma deputada americana, Salazar, mostrou a foto do Alexandre de Moraes e o Congresso americano denunciou Alexandre de Moraes na OEA, Organização dos Estados Americanos, como um perseguidor, um inimigo da democracia. Ele fazia isso em nome da democracia. É como todo ditador faz, como Nicolás Maduro e tal. O Putin, lá na Rússia, ele fala que está fazendo a ditadura dele, prendendo as pessoas, perseguindo e tal, por causa, está defendendo a democracia, fazendo coisas mais autoritárias, mais ditatoriais para dizer que defende a democracia. Então não é o caso. Foi o caso do Alexandre de Moraes, ele vinha falando isso, mas ficou claro lá para os deputados americanos que não é isso, de fato, o que o Alexandre de Moraes estava fazendo. Ele estava realmente perseguindo opositores, acabou o governo Bolsonaro, o Bolsonaro saiu, mas ele continua perseguindo. O objetivo era tirar Bolsonaro. Foi a campanha da Rede Globo, quando o Bolsonaro estava na presidência, dizendo que ele era genocida, que a culpa da pandemia era dele e tal, e que ele isso, que ele é racista, que é homofóbico, que não sei o quê, que vai dar golpe. Conseguiram por 0,9% o Lula ganhar ele. Muito estranho, mas foi o que aconteceu. E tiraram o Lula da cadeia, o Faquin do STF, e botou para disputar a eleição. Isso sim foi um golpe. Porque ele teve 6 anos, o Lula, de defesa na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância, e no STF todos negaram, ele teve os embargos infringentes, teve todo o direito a tudo, e foi até pelo STF condenado à prisão, e aí do nada tiram ele e libertam ele, botam ele como
elegível para disputar a eleição no Brasil. Isso sim foi um golpe. Então não teve golpe. 8 de janeiro não foi um golpe, foi quebra-quebra lá em Brasília, não foi golpe, não teve tanque na rua, não teve metralhadora, não teve ninguém tomando poder, não teve ninguém em cadeia de rádio, televisão, tomamos o poder no Brasil, não sei o que. Bolsonaro estava lá em Miami, se não me engano, era onde ele estava, e não tem nada a ver com isso. Então essa deputada americana, a Salazar, ela até mostrou uma foto do Alexandre de Moraes na audiência, e ele está sendo condenado, está indo a denúncia para ele junto à Organização dos Estados Americanos. A OEA não tem como fazer nada dentro de um país, ela é só uma organização, mas queima muito o filme de uma pessoa, de um país, da Suprema Corte, do Lula, que todo mundo no planeta agora em inglês, depois que o Elon Musk espalhou isso, todo mundo sabe que está junto com o Lula, então a imagem do Lula está muito ruim e tá muito ruim a imagem do Lula e do Alexandre de Moraes pior ainda. Eu acho que sim, a situação dele, se a partir de 2026 nós vamos botar 2 senadores em cada estado e não um. A maioria tende a ser de conservadores de direita. Todas as pesquisas dizem isso. Então pode ser que haja um impeachment contra o Alexandre de Moraes a partir de 2026, que é a eleição para presidente, senador e deputado federal, estadual e governador. Pesquisa da revista Oeste, entra aí no Google aí se você quiser, 60% dos brasileiros se tem medo, tem algum tipo de receio de serem censurados. Então a situação é essa aqui no Brasil, né? É aquele negócio, caiu a ditadura aí dele aí de ficar bloqueando pela internet para ressuscitar o PSDB, porque ele é do PSDB, o Alexandre de Moraes é do PSDB. Ressuscitar o PSDB para disputar com o PT não deu muito certo, a direita está forte, o Bolsonaro está com o Silas Malafaia, está com um monte de gente, tem o Tarcísio de Freitas lá, o governador de São Paulo, tem o Ronaldo Caiado, governador lá de Goiás. Se o Bolsonaro, que está inelegível, não puder ser candidato, tem um monte de gente para ser candidato, e a tendência do Lula e do Alexandre de Moraes ir decaindo cada vez mais, até porque a economia do Brasil está ruim e está piorando e o Lula não tem como resolver. O mundo está em guerra, o mundo não é o que era no primeiro e segundo mandato deles, com a China crescendo 14% de PIB ao ano, o Brasil exportando muito, agronegócio bombando, e ele surfando nisso. Agora, o mundo não está assim, a China está crescendo pouco, tem vários países em guerra, acabou o dinheiro aqui no Brasil, ele gastou tudo que ele teve, a dívida pública de 1 trilhão, ele deixou 200 bilhões de déficit no ano passado, só nesses primeiros 3 meses desse ano, mais 100 bilhões de déficit, então não tem dinheiro. E não tendo dinheiro, pode até acontecer no final do mandato dele, antes do final, que ele sofra um processo de impeachment. Se ele vai ser empichado, eu não sei. Mas quando o presidente está muito fraco e tem povo na rua, como teve na Paulista, teve em Copacabana com Bolsonaro e Malafaia, e se continuar tendo economia ruim, STF fraco, até, né, podem tornar elegível o Bolsonaro, porque em 2026 o presidente do TSE vai ser o Cássio Nunes ou o Nunes Marques, um desses dois que o Bolsonaro nomeou para o STF. Então pode ser que com o Trump ganhando nos Estados Unidos, que é um aliado dele agora em novembro, é o que tudo indica todas as pesquisas, há uma pressão e o Bolsonaro possa até ficar elegível. Ele que está na frente do Lula na pesquisa Paraná Pesquisas, que foi a que mais acertou para a campanha presidencial. Ele está na frente do Lula. Mas o Tarcísio, a Michele Bolsonaro, o Ronaldo Caiado, esses três estão um pouquinho só atrás do Lula, não tem rejeição que o Lula tem, não são conhecidos no Brasil inteiro, muito que nem o Lula já é, podem disparar muito em crescimento de votos, enquanto o Lula não tem muita coisa. Então, voltando para fechar o caso do Alexandre de Moraes, vai ser ruim a situação dele a partir de agora, denunciado na OEA, e depois que o Elon Musk e outras pessoas forem lá para serem interpelados, a coisa vai ficar ainda pior ainda para ele. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe nosso país, nosso Brasil.